Olá, queridos e queridas. Oi, hoje tá meio fresquinho aqui. E hoje eu trago uma conversa para nós sobre como a gente construir uma relação de segurança e confiança, um relacionamento com os nossos filhos de confiança e de segurança. E o primeiro passo é o olhar para nós mesmos, a gente olhar para como foi a nossa educação, a nossa referência. Foi uma educação provavelmente baseada no medo, né, nos castigos, nas punições. Se você não fizer isso, você não vai fazer tal coisa. Ou se você não fizer aquilo, você não vai jogar. Você vai ficar uma semana sem videogame. Ou então, até mesmo, né, os tapas, né, a violência física e, e emocionais, né? Então também muito pela chantagem emocional, né, foi o nosso tipo de educação. E sempre vale ressaltar aqui que aqui nós não estamos criticando, né, fazendo uma crítica, um julgamento aos nossos pais, educadores, avós, seja a quem for, né? Nós estamos aqui com um olhar de transformação, de mudança, inclusive com todos os aspectos de conhecimento que nós temos hoje. Então, este olhar para a nossa biografia, para a nossa história, é de suma importância e, além de suma importância, ele é fundamental, porque se a gente não olha, se a gente não reconhece que foi assim e se a gente não reconhece verdadeiramente e honestamente, sem julgamentos, ou seja, sem julgar, né? Então eu sou assim porque eu fui educada assim. Sim, mas não é um julgamento onde você não pode fazer nada, né? Aqui a gente traz a autorresponsabilidade para nós, para que a gente possa fazer diferente. Então a gente traz a consciência, a compreensão de que cada um fez o melhor que pôde, no momento que pôde, ou seja, naquelas épocas, né, em cada época da nossa história, existia uma informação a respeito, né, no caso aqui da educação. E não se tinha, né, toda essa informação que hoje traz a neurociência, né, que hoje traz a física quântica, que hoje traz aí tantas outras vertentes, tipo comunicação não violenta, mas que sai do mesmo foco, que é o nosso interior, que é o como a gente foi formado, educado, né, o como a gente foi construído. Então, para a gente realizar essa mudança, tem que haver uma quebra de ciclos, tem que haver uma quebra de crenças, né? Ou seja, crenças é aquilo que a gente acreditou, né? Ou seja, como foi feito com a gente acreditou que aquela maneira era certa. Então, se a gente apanhou, por exemplo, a gente acreditou que a gente merecia apanhar porque a gente era terrível e então a gente também pode perpetuar esse tipo de educação. Se foram muitos os gritos, no caso, a gente também acredita que essa era a melhor forma, porque, nossa, eu era muito bagunceiro, né, muito bagunceira, e então né, era por isso que os meus pais gritavam. Então isso é o que a gente tem de referência. No entanto, hoje a gente sabe que as crianças, principalmente até os 7 anos, elas são um reflexo total, um espelho total do que a gente está sentindo, né? Então, uma criança tá correndo, pulando, girando sem parar, a gente acha que aquela criança é arteira, a gente acha que aquela criança é bagunceira.
mas não é. Aquilo é a natureza do ser humano. Então, quando a gente compreende as nossas crenças, quando a gente compreende a natureza do ser humano, a gente pode criar uma relação de segurança e de confiança. Por quê? Porque os nossos filhos, eles só vão confiar ou se sentir seguros conosco quando a gente realmente entendê-los. E como nós vamos entendê-los? Entendendo a natureza deste ser humano, o como ele se desenvolve e entendendo o como eu fui educado e o que eu estou projetando sobre eles. Então eu estou projetando, então comigo foi assim, por exemplo, comigo assim, com todos nós, né, uma grande maioria, é que lógico cada história é uma história, mas existem padrões que são, né, de um inconsciente coletivo mesmo, né? Então, por exemplo, a criança boazinha, né, é aquela que fica sentada, é aquela que não corre, que não pula, é aquela que tá calada, né? E na realidade, esta criança desta forma, ela está em depressão, né? Ela está extremamente triste, ela está extremamente desvitalizada da sua própria natureza, que é o movimento, que é o querer, que é esta energia de vida, né, que é a criança, que posteriormente é o jovem, né? Então, quando a gente vai compreendendo esse desenvolvimento do ser humano e vai compreendendo o que está dentro de nós, a gente vai conseguindo construir esta relação. Então, os nossos filhos precisam se sentir seguros conosco. E eles vão se sentir seguros a partir do momento que a gente validar os sentimentos deles, né? Então, entender que se ele está triste, ele pode se sentir triste. Se ele está feliz, ele pode se sentir feliz. Se ele está com medo, ele pode sentir medo. E que nós estamos ao seu lado. Então, esse é uma das bases, dos núcleos, onde sai toda a relação de confiança e de segurança nos relacionamentos, não só de pais e filhos, né, mas também com os alunos, né, com as crianças. Quando a gente tem essa clareza das nossas crenças, né, da referência que nós temos de educação, e a gente, mesmo que estamos nesse caminho de autoeducação, né, de obter todo esse conhecimento para estar fazendo de uma forma mais respeitosa, mais amorosa, né, mais assertiva, a gente vai tender muitas vezes a errar, né, porque não é uma coisa fácil a mudança do que ficou plasmado em nós nesse inconsciente na nossa infância. Então, que a gente, vamos dizer, grite, que a gente dê uns tapas, que a gente em várias situações ainda reproduza, né, esse tipo de educação, né, que a gente chama de educação tradicional. A gente faz a reparação para com os nossos filhos, né? A gente então traz um sinto muito bem honesto, verdadeiro e genuíno de que a gente realmente não queria ter feito aquilo, né? Mas que a gente está também no aprendizado, que a gente está se transformando, né? E que a gente sente muito por ter agido daquela forma. Esta criança, ela vai se sentir justiçada, né? E não injustiçada. Ela vai sentir que ela é importante para esses pais, para esses educadores. Ela vai sentir que os sentimentos dela têm valor, né? Ou seja, que ela pode sentir. Gente, nós somos seres humanos. Os seres humanos
são 95% de sentimentos, né? E então, quer dizer, quando os nossos sentimentos são invalidados, quando os nossos sentimentos são negados, você não precisa sentir assim, você não precisa ficar triste, você não precisa sentir raiva ou invalidados, né? Ah, que besteira! Pra que ficar assim por causa disso? Pra que ficar triste? Né? Então, quando a gente faz dessa forma, e eu sei que a gente faz dessa forma nas melhores das intenções, né? E é o que a gente tem de referência, porque essa referência que nós temos é como se a gente como se a gente quisesse salvar a criança, né? Ou seja, que ela não precisa sentir medo, mas a gente sente, os nossos sentimentos a gente não controla. A gente está sentindo aquilo, então por isso eles são sempre legítimos. Então, mas para a gente conseguir fazer essa validação, para a gente conseguir acompanhar esses sentimentos e estar ali presente para que a gente possa realmente ajudá-los, ou seja, se precisar de um abraço, se precisar, se eles não quiserem um abraço, a gente somente acompanhar ali do lado, sem julgar, sem culpar, eles vão confiando não só em nós, mas neles mesmos, na natureza deles, no sentir deles, que é a nossa essência. E também a gente, para conseguir acompanhar, a gente precisa criar intimidade com as nossas próprias emoções. Porque quando eu estou desconectado com essa educação que a maioria de nós tivemos, ou seja, não precisa ficar triste, não precisa sentir medo, eu não vou ter a sensibilidade de não só de ver e de compreender o que ele está sentindo, de ter essa empatia, mas também eu vou automaticamente reproduzir o que foi feito comigo. Então eu vou falar que não precisa se sentir daquele jeito, né? Eu vou banalizar, eu vou julgar. Então, para se criar essa relação, né, de segurança e de confiança com os nossos filhos, é necessário que a gente seja este porto seguro, aquele que acolhe, aquele que ajuda ele a se regular, né, a voltar no seu estado emocional de harmonia, né? E eu acabei de falar aí como a gente ajuda, né? A gente entrando no nosso estado de harmonia com várias ferramentas que inclusive vocês podem olhar aí nos meus vídeos, né? Nos meus textos, né? Onde eu trago também ferramentas para o nosso autocontrole, para que a gente possa conseguir fazer este movimento, né, de conexão com os nossos filhos e que eles então se sintam acolhidos. Também não estou falando de superproteção, ou seja, se esta criança cometeu um comportamento equivocado, ela pode errar? Sim, ela pode errar. No entanto, eu valido o sentimento dela, vamos dizer que ela bata numa outra criança por ciúmes, né? E eu valido o sentimento dela, no entanto, o comportamento, eu trago o comportamento adequado para ela, certo? Porque senão a gente cai numa superproteção e essa criança não aprende o que é coerente, o que é justo, o que é bom, o que é ruim. Ela não aprende o pensamento, o discernimento, o pensamento crítico que a gente fala, né? Que é o discernimento, que é o bom senso, tá? Então, quando a gente fala de apego, de proteção, não estamos falando de superproteção, tá? E muito menos de autoritarismo, né? Que é a realidade aí da educação de quase todos nós. Tá bom? Então, uma palavrinha aí, como a gente construir essa segurança e essa confiança nos relacionamentos com os nossos filhos. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.